No quadro Aventuristas de hoje, a nossa aventura começou. Estou no Cais Flutuante, aonde nós vamos ter promoções para você, seus amigos, familiares. Quer registrar os seus melhores momentos? É aqui, no Cais e Rockstar Flutuante. E a nossa entrevista vai ser com a bióloga Melissa Oliveira, falando sobre serpentário. É isso mesmo. E também a nossa mestre de meio ambiente, Berenice Bezerra, que vai falar sobre o que é educação ambiental, como funciona, o que podemos melhorar para contribuir na nossa casa e também com o meio ambiente. Confira! Eu estou no MUSA, Museu da Amazônia, no Serpentário, que surgiu em 2015 em parceria com a Fundação de Medicina Tropical. E hoje eu vou entrevistar ela, que é bióloga, Melissa Oliveira. Melissa, qual a diferença hoje dos animais peçonhentos para os animais não peçonhentos? Então, vamos lá. A gente fala animal peçonhento, todo aquele animal que ele tem tipo uma ferramenta, um instrumento, para ele inocular a toxina que ele produz, né? Então, por exemplo, nas serpentes, que é o foco de hoje, elas têm a dentição específica, né, para inocular a toxina que elas produzem no caso das peçonhentas, né? Já um animal que ele é venenoso, ele só de você encostar nele, só de você, por exemplo, se alimentar ou comer, você pode ser envenenado, intoxicado. Então essa seria a principal diferença. Como funciona hoje a dentição desse animal? Aqui a gente tem a jararaca do norte, com boia, entre outras espécies de animais, né? Como funciona a parte de locomoção desses animais? Então, em questão da dentição, esses animais eles podem possuir 4 tipos de dentição, né? Uma que a gente chama de áglife, é o termo científico, né? Que é para dizer que esse animal não produz nenhuma toxina, né? E outras 3 que já são de serpentes que têm uma peçonha, sendo uma delas a opistógrafa, que é outro tipo de dentição que de fato não é de interesse médico, não tem perigo grave, né, reações graves, se caso essa pessoa seja picada por essa serpente com essa dentição, né? Diferente, por exemplo, das jararacas, que tem uma dentição já específica, bem adaptada para inocular a toxina. Sim. Né? Em respeito já à locomoção desses animais, é bem diversificado, né? Esses animais eles podem tanto viver na terra, como viver na água, como viver em árvores, né? E como viver também embaixo da terra, né? Então, a locomoção deles vai condizer com os hábitos que eles possuem. Então, por exemplo, uma serpente que vive em ambientes arbóreos, né, em árvores, elas vão ter uma cauda mais prênsil, né, ou seja, uma cauda mais específica para conseguir suportar o peso do corpo, enquanto uma que vive na terra, uma terrestre, como as jararacas, um exemplo, ela já não vai ter essa habilidade tão boa quanto uma arborícola. E essa troca de pele? Podemos dizer também que as cobras, muitas das vezes na trilha, podemos ter a presença de uma delas. Eu gostaria de saber com você como é que funciona essa troca de pele.
Geralmente tem um período ou funciona em determinados horários? Como é? Porque você muitas das vezes tem dúvida. E você, claro, vai poder esclarecer melhor essas dúvidas pra gente. Então, as serpentes, elas vão trocar de pele durante toda a vida, né? Esses animais, eles nunca param de crescer que nem o ser humano. Eles não estagnam na umidade e param, né? Então, por conta desse crescimento, né, elas precisam trocar de pele com frequência. Então, é como se tivesse uma roupa tivesse ficado muito pequena, então ela vai precisar de uma roupa maior, né? Em questão da frequência já é um pouco mais delicado, porque depende muito de vários fatores. Depende da alimentação desse animal, da temperatura que ele está, da presença de parasitas, né, que estejam na pele dele. Então, em média, um jovem ele vai trocar com muito mais frequência, né, a pele justamente por esse crescimento mais acelerado, enquanto um adulto vai demorar um pouco mais, né? Pode trocar de 3, 4 vezes ao ano, mas como eu disse, depende muito de vários fatores, né? E esse animal ele vai trocar de pele completamente, né? A pele sai inteira. Não é que nem o ser humano que a pele sai aos poucos, né? Vai descascando, né? Esses animais eles perdem a pele completamente. Aqui a gente tem um modelo de serpente, não é isso, Melissa? Aqui, quantas vértebras tem essa serpente? Que animal é esse? Então, esse animal aqui é uma sucuri, né? Sucuri é conhecida justamente pela sua força e por ser um animal constritor, ou seja, que se enrola na presa, é a forma de predação dela, né? E pode matar a presa por asfixia ou por parada cardíaca. Então, esse animal aqui, todas as cobras são vertebradas no geral, né? Então, eles precisam de vértebras para sustentar toda a musculatura e assim como as costelas também. Né? E essas costelas são altamente flexíveis justamente pela característica de expansão que esses animais têm, né? Que eles precisam ter. O tamanho de uma cobra. A pergunta que não quer calar, e você que está aí conferindo tem essa dúvida também. Quantos, por exemplo, até que tamanho uma cobra pode crescer? Então, a gente tem registro da sucuri, né, com cerca de 8 metros. Inclusive, ela é a maior serpente das Américas, né, em questão de comprimento, da América aqui do Sul. Esse animal realmente tem um tamanho bastante grande, né, 8 metros é bem considerável, mas também não ao ponto de conseguir engolir um boi, né, que muitas vezes tem aquela questão de escuro engolir boi, né, boi já é um animal muito grande, mas uma capivara, um carneiro, né, dá para esse animal se alimentar assim. A nossa segunda entrevistada é a mestre de meio ambiente, Berenice Bezerra, que vai falar para a gente como funciona a educação ambiental. Seja bem-vinda, Berenice Bezerra, nesse cenário incrível, na Praia Dourada, em meio à fauna, à flora, a nossa floresta amazônica, que é tão linda, que é cartão postal da cidade, né, das cidades de todo o Brasil. E para você hoje, o que é a educação ambiental? Muito obrigada, David, pelo convite, né? Gostaria de agradecer, como você falou, nesse cenário lindo, né, que nós estamos aqui, bem abençoado. E o que é educação ambiental, né? Para você entender, a educação ambiental, ela trabalha o trato, né? Vamos simplificar esse conceito, eu costumo simplificar, é você saber tratar essa nossa biodiversidade, esse meio ambiente de maneira sustentável, né? Aí você pergunta, mas como assim, Berenice? De maneira sustentável, que a gente tem que pensar, David, na nossa futura geração, né? Então a gente tem que trabalhar a educação ambiental desde cedo, justamente para que no futuro a gente não sofra as consequências. Através do seu ponto de vista, como você vê hoje referente à educação ambiental nas escolas e como os moradores, quais as dificuldades encontradas pelos moradores ao trabalhar com essa educação ambiental? Aqui nós temos o rio de água limpa, mas a gente sabe que lá fora, na capital, nos municípios do estado, há uma necessidade muito grande de ser trabalhada, né, essa educação ambiental. Eu falo assim que a nossa cidade, de maneira geral, né, a Amazônia de maneira geral, nós deveríamos olhar a educação ambiental como uma matéria básica na escola.
e trabalhar na criança desde pequena, né? Desde lá da pré-escola até, né, bem já ela adulta. Porque eu costumo vou até citar aqui Pitágoras, que eu gosto muito de citar ele, né? Certo. Educai as crianças para que no futuro não seja necessário punir o adulto. Porque quando você trabalha educação ambiental desde cedo na escola, aquela criança ela vai se tornar um adulto ambientalmente correto, como a gente chama, né? Então ele já vai crescer sabendo do compromisso em lidar com esse meio ambiente, né? Certo. E como examinar esses recursos didáticos para melhoria, por exemplo? A gente sabe que hoje nas escolas da cidade de Manaus há muitos conteúdos didáticos, né? E como eliminar hoje esses recursos didáticos e utilizar para a melhora desse meio ambiente? Bom, dos recursos didáticos que a gente sempre trabalha muito com o lúdico, né? A gente tem que trabalhar com o lúdico na escola. E para a gente melhorar isso daí, eu penso assim, leva a criança para fora. Eu lembro quando eu estava fazendo a minha pós-graduação, né, que é Educação Ambiental, o professor levou a gente num determinado bairro de Manaus e mandou a gente fazer um olhar crítico, né? O que a gente tinha detectado naquele local, naquele bairro, com relação ao meio ambiente, o que poderia melhorar naquele bairro em relação ao meio ambiente. Aí nós detectamos vários fatores, né? A questão dos resíduos, né, que a gente já trocou a palavra lixo por resíduos, porque a gente sabe que a maioria do que vai parar no nosso lixo, ele pode ser reciclável, né? Então, assim, quando você leva para a criança, para ela fora da escola, ter essa visão do que rodeia, né, aquele meio ambiente que ela vive, ela começa a detectar os pontos positivos e os negativos. E quando a gente se trata de meio ambiente, a gente vê mais o negativo do que o positivo, né? Correto. Aí, dentro disso, levar ela a pensar na solução. O que eu posso fazer para melhorar no âmbito da minha escola, ao redor. Porque se a gente dá uma volta no bairro, agora há pouco mesmo, né, a gente estava chegando aqui, nós já nos deparamos com uma situação, né? Se você rodar ali, você já vai detectar vários fatores que poderiam mudar. E como muda com a minha ação, com a sua ação, com a ação de todos, né? Às vezes, uma simples limpeza, hoje vamos coletar as garrafas que a gente encontrar ao redor da escola. Imagina quantas garrafas seriam coletadas nesse dia. E você que está acompanhando a gente, fica ligadinho, por quê? Porque dentro do nosso quadro Aventuristas, a gente está trazendo uma promoção desse lugar lindo que vocês estão vendo, que é do Cais Flutuante e do Rockstar Flutuante. E você pode também fazer a sua reserva agora. Confira. Come on, move along. That's it, baby. I know you're on a roll. Sweet honey, let's take it real soon. Finalizando a nossa segunda entrevista, Berenice Bezerra, qual a mensagem que você deixa para as pessoas que estão em casa para que possam contribuir no seu ambiente em casa? Como é que eu posso contribuir com esse meio ambiente? Bom, na minha casa, como é que eu posso fazer isso, né, David? A gente tem que trabalhar a educação ambiental dentro da nossa casa. Mas como é que eu faço, Berenice, isso, né?
Um exemplo, começo a separar os meus resíduos dentro de casa, né? Não misturar, gente. Uma preocupação grande que eu tenho é com relação às garrafas. A gente mistura a garrafa junto com o resto de comida, com cascas de frutas. Essas cascas de frutas, elas poderiam ir para compostagem. Para quem tem jardim em casa, né? Aproveita para fazer um composteiro para adubar a sua planta, né? E as garrafas, tenta enrolar num plástico, num papelão, para você colocar dentro de uma caixa. Porque a gente tem que ter um cuidado com as pessoas que coletam, né, David? Porque Com certeza. a gente tem um trabalho dos nossos garis que muitas vezes ele não é visto, mas eles têm um trabalho fundamental, porque é ele que vai lá e coleta, né, o teu resíduo. Então tem cuidado também, porque tem pessoas que estão manipulando esse material. E às vezes a gente coloca até outras coisas, material perfurante, né? Que muitas das vezes causa um Isso, acidente, um no quem está coletando, isso. né? Eu já me deparei com um rapaz, gari, né? Que ele teve um acidente no pé que rompeu até um nervo por conta de uma garrafa. Então, são os cuidados que eu posso tomar na minha casa. Evitando levar isso para outros catadores. E outra coisa, e dentro da minha casa eu estou trabalhando educação ambiental. Isso é educação ambiental, David. E aí, gostou, galera? Na próxima semana vamos ter muito mais aventura aqui no Cais Flutuante e Rockstar Flutuante. Cabe muita festa, diversão para você e toda a sua família, porque se divertir em meio à floresta amazônica é aqui nos dois flutuantes, Rockstar e Cais Flutuante. Até a próxima!